E aí, tudo bem? Eu dei uma pausa na série sobre o amor de Deus porque eu tenho um assunto muito importante para falar com você. Então assiste o vídeo até o final, compartilha com um amigo e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e divulgue para os seus amigos também, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. A esperança após o Covid. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, independente do período que você esteja assistindo esse vídeo. Por que eu quero falar sobre isso? Eu andei conversando com algumas pessoas e vi muita gente um tanto decepcionado com as expectativas pós-Covid. Ou seja, pós tudo isso passar, porque vai passar em nome de Jesus o mais breve possível, sabe? Eu vi algumas pessoas muito desanimadas. Mas sabe o que acontece? A falta de expectativas ou falta de planejamentos de algumas pessoas não foi o Covid que fez isso com elas, porque com certeza alguém que não tem pensamentos ou planejamentos pós-Covid é porque nunca teve planejamento antes. E aí o primeiro ponto que eu quero apontar para você nesse vídeo é: não viva uma vida sem planejamento, não viva uma vida sem expectativas, porque uma vida sem expectativas e sem planejamento, sabe o que ela gera? Ela gera que você se agrade de qualquer coisa. Qualquer coisa vai ser suficiente para você. E não é isso o que Deus tem para você. Esse é o primeiro ponto que eu quero te apresentar. O segundo tipo de pessoas, e o segundo ponto que eu quero apresentar, são pessoas positivas em pensamento pós-Covid. Ou seja, que essa quarentena transformou o pensamento delas. Essa quarentena refez o pensamento de algumas pessoas e viram que ficar do jeito que elas estavam antes da quarentena, antes do Covid, não daria mais para continuar. Eu vi pessoas fazendo cursos online, eu vi pessoas se desenvolvendo espiritualmente, eu vi pessoas se aprimorando com o tempo livre. E aí o que eu quero dizer com isso é que usa esse tempo, que agora essa quarentena estendida para alguns, usa esse tempo para se reinventar, para se redescobrir e ainda melhor, para deixar que Deus transforme a sua vida e transforme o seu coração. Não fique num ponto de estagnação, porque se você se estagnar agora, o seu futuro vai ser travado. Mas se você se destravar agora, Deus tem um futuro totalmente e completamente destravado para a sua vida. Não deixe que as frustrações ou coisas passadas bloqueiem o novo de Deus para a sua vida. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Mas você tem que pedir a direção de Deus, o auxílio, para que você seja desbloqueado de todo o bloqueio que tem na sua vida de você chegar a algo novo. Em algumas pessoas é a preguiça, em algumas pessoas é a falta de interesse, em outras pessoas elas dizem simplesmente não consigo, ou seja, o negativismo. Mas o que eu quero te falar é que peça a Deus que tire todo esse bloqueio, comece a se relacionar com Deus, comece a buscar mais, não só com Deus, mas busque mais em todo o anseio que você vive. Seja o melhor em tudo que você faz. Coloque Deus como sua prioridade e encaixe os seus dias em Deus e não o contrário. Porque quando os seus dias eles giram em torno de Deus, a sua vida é excelente, porque ela vive no comando de Deus e não Deus tenta se encaixar na sua rotina. Não deixe que isso aconteça. Terceiro e último ponto que eu quero apresentar para você está lá em Romanos capítulo 15, versículo 13. A palavra de Deus vai dizer assim: que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Olha que legal, que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz. Então a primeira coisa que Deus vai fazer com você a partir desse momento é te encher de alegria nesse tempo de tristezas, nesse tempo de preocupação. Deus te dá alegria e paz. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por sua confiança nele. A sua confiança nesse período de pandemia não tem que estar nos governadores, em presidente, nas pessoas. A sua confiança nesse tempo de pandemia tem que estar somente em Deus, tem que estar ligada em Deus. E aí ele vai continuar:
para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O poder que o Espírito Santo te dá hoje é o poder da esperança. A pandemia não vai fechar a tua empresa, a pandemia não vai fechar o teu comércio, você que é empresário, a pandemia não vai acabar com a sua família. Eu vi diversas pessoas, que nem eu falei no começo, que eu conversei com elas, e a maioria delas me expressou esperanças. E não porque elas têm esperanças nelas, mas porque elas têm esperança no Senhor. Independente da igreja que você frequenta, ou se você tem algum outro tipo de religião, eu quero te falar isso, cara. Tenha esperanças nas mãos de Deus, porque nos tempos de calamidade são aonde Deus mais se apresenta para as pessoas e mais manifesta todo o seu poder. Tudo isso vai passar. Há esperança pós-Covid, e essa esperança tem nome: Senhor Jesus, o Deus de todos os deuses, médico dos médicos, o Pai da eternidade. Sabe? Jesus não vai deixar você padecer, Jesus não vai deixar a sua família passar fome, Jesus não vai deixar nada de ruim alcançar a vida de vocês. Esse negativismo que eu vejo algumas pessoas colocando, eu sei que a realidade tem sido dura, eu sei que a realidade tem sido difícil, mas eu quero colocar isso no seu coração. Quanto mais você é negativo, mais a sua fé se torna em algo negativo, ou seja, você para de acreditar mais em Deus e começa a acreditar mais naquilo que você está vendo, mais naquela situação. A própria Bíblia diz que a fé não é baseada naquilo que vemos, mas sim naquilo que acreditamos. Coloque o seu coração no descanso do Senhor. O Senhor está ensinando a igreja a descansar e a esperar somente dele. Quanto mais você esperar de Deus e mais confiar nele, menos você vai se decepcionar. Há esperança sim para o Covid, mas a esperança que você pode ter, você só pode alcançar se você colocar todas as suas esperanças nele. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. É assim que Jesus fala. Nos momentos de tribulação, confia no Senhor. Quando Jesus vê os discípulos no mar, lá em Mateus capítulo 14, versículo 22, eles eram discípulos de pesca, ou seja, eles conheciam o lugar que eles estavam e no contexto geográfico, eles sabiam que ali não podia ter tempestade. Só que mesmo assim houve uma tempestade e eles veem Jesus vindo de trás como se fosse um recado para Jesus. Olha tudo que eu já fiz na vida de vocês. Não é essa tribulação que vai parar, não é essa tribulação que vai acabar. Ele veio e simplesmente acalmou aquela tempestade. Jesus, quando for o tempo, vai acalmar tudo isso que está acontecendo. Eu sei que é difícil para algumas pessoas, mas confie em Deus, porque Deus é a esperança pós o Covid. Fique tranquilo, porque Deus está no controle de toda a situação. E se possível, fique em casa. Um abraço para você e para sua família.